Pessoal, Mirassol 0, Coritiba 1. O Coritiba consegue acabar com uma marca que o Mirassol tinha jogando no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Desde que estreou na Série A ano passado, o Mirassol não tinha perdido um jogo sequer no seu estádio. O Coritiba foi lá e venceu. E dá para dizer que o Coritiba teve uma estratégia perfeita. É óbvio que a estratégia perfeita ela implica também em resultado. Mas o Coritiba preservou seus principais jogadores, as peças mais importantes do time, nenhuma delas, à exceção do Jaci e do Pedro Rangel, jogou o tempo inteiro. Todos foram preservados de uma forma ou de outra. O Pedro Rocha também acabou jogando grande parte da partida. Mas, além de tudo isso, o Coritiba saiu com mais uma vitória, saiu com mais um jogo sem sofrer gols, e o Coritiba consegue subir aos 13 pontos e vive um momento muito bom na Série A do Campeonato Brasileiro. Óbvio que não foi um jogo fácil, pelo contrário, Coritiba teve dificuldades, em especial no primeiro tempo. Quando teve a mudança, né, de jogo, o Coritiba jogou com 3 zagueiros, com o Kozer, o Jaci e o Bruno Melo, e eu começo falando assim porque depois inverteu para ficar o Jaci, o Kozer e o Bruno. E mesmo assim, o Coritiba era muito pressionado. Pelos lados, pelo meio, o Mirassol tinha capacidade de furar a marcação do Coritiba de várias formas e assim foi criando chances e foi fazendo o Pedro Rangel fazer uma defesa atrás da outra. Duas defesas no primeiro tempo, por sinal, espetaculares, né? Aquelas defesas de puro reflexo bem no cantinho. E ainda teve a bola no travessão do Alisson, numa bola alta, num cruzamento na área em que nenhum dos zagueiros chegou e o Alisson conseguiu a cabeçada. O Coritiba teve pouquíssimas chances no primeiro tempo, um chute de longe do Sebastião Gomes, uma tentativa do Pedro Rocha, em que ele teve a condição do arremate, mas mandou para fora. Mas o Coritiba estava acuado, né? Tanto o Lavega de um lado quanto o Lucas Ronier do outro eram muito pressionados e voltavam também. O Coritiba tentou ajustar e conseguiu melhorar no segundo tempo um pouco isso, né? Com o time menos pressionado na frente, aí foram começando a surgir as alterações e o Coritiba foi dando um pouco de fôlego para sua equipe. Mas por incrível que pareça, a alteração que parecia a mais defensiva do jogo acabou sendo decisiva para a vitória do Coritiba. É quando o Fernando Seabra tira o Felipe Jonathan e coloca o Maicon. O Maicon vai fazer a zaga com o Thiago Kozer e com o Jaci, e o Bruno Melo volta a ser um lateral, um ala pela esquerda. Até para dizer lateral, porque o Coritiba jogou com uma linha de 5 praticamente o jogo inteiro. Só que aí o Bruno Melo teve um pouco mais de liberdade para atacar e passa por ele mais uma vez uma criação de gol do Coritiba, que tem uma participação importante do Pedro Rocha, mas que tem um cruzamento do Bruno para a área, a bola que pererecou na área do Mirassol e saiu o gol marcado pelo Lavega. Um resultado espetacular para o Coritiba. Repito, é a primeira derrota do Mirassol desde que subiu para a Série A jogando no seu estádio. Passaram os outros 19 times da Série A do ano passado, inclusive Flamengo, inclusive Palmeiras, inclusive Cruzeiro, e ninguém, esse ano o Cruzeiro passou lá de novo, ninguém ganhou do Mirassol. O Coritiba foi lá, o Josué jogou menos de meio tempo, o Alisson jogou menos de meio tempo, o Lucas Ronier jogou um pouco mais do que os dois, Breno Lopes entrou no segundo tempo. Então, assim, o Coritiba conseguiu preservar boa parte dos seus jogadores, conseguiu conter um time que nunca tinha perdido na Série A jogando em seus domínios e venceu o jogo, conseguindo a terceira vitória seguida e subindo para os 13 pontos no Campeonato Brasileiro. E, claro, chega com muita moral para o Atletiba de domingo. Atletiba que promete ser um dos melhores dos últimos tempos. E para o Coritiba pode ser a chance de continuar mantendo essa longa invencibilidade conquistada jogando fora de casa. Já passou de 5 meses e agora, mais uma vez, quebrando uma marca, acabando com um tabu. Um abraço.